Ficando Aqui e Acolá, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo das plantas que estão ao nosso redor. Eu sou a Larissa Verona. E eu sou a Juliana de Bel. E nessa série, vamos contar para vocês um pouco sobre esses seres vivos que, apesar de essenciais na nossa sociedade, passam despercebidos no cotidiano. Para começar esse capítulo, eu queria propor um exercício. Responda rápido, sem pensar muito sobre o tema. Qual planta você associaria à modernidade? Qual planta mais gera dinheiro para o país? Qual delas é significativamente responsável pelo desmatamento de nossos cerrados e florestas? Espero que você tenha pensado na soja. Parece que essa planta é o ápice da agricultura moderna, né? E não é por menos. Só neste ano produzimos cerca de 135 milhões de toneladas de soja. Isso representa um terço de tudo o que foi produzido no mundo. E olha que o mundo produz muita soja. Isso representa também 60% de toda a área plantada de nosso país. Então, de 100 hectares, 60 hectares são soja no Brasil. É uma planta para lá de presente. Mas com toda essa modernidade, com números, dólares, hectares e tudo que tem direito, a soja acaba tendo sua história ofuscada. E é uma história de uma planta milenar, que apesar de muito importante na modernidade, foi muito importante para a construção de grande parte da civilização humana. A soja é uma planta milenar, cheia de histórias, segredos e cultura. E é dessa planta que ultrapassa eras e oceanos que vamos falar hoje. A domesticação da soja, aquele processo de seleção de variedade de maior interesse para os seres humanos, provavelmente ocorreu há cerca de 3.000 anos atrás. Foi mais ou menos na mesma época que Troia perdeu a guerra para Atenas e o faraó Ramsés V do Egito morre de varíola. Nesse período, os agricultores da metade oriental do norte da China conseguiram dominar essa planta tão valiosa e que se tornaria importantíssima para o desenvolvimento da civilização asiática. Junto com trigo, milho, arroz e mandioca, a soja constitui o grupo das plantas mais importantes da história humana. E o mais interessante é que desde os tempos mais antigos, ela era mais utilizada em alimentos com algum grau de processamento do que na sua forma natural. Para quem gosta de comida asiática, é fácil pensar nos inúmeros produtos feitos de soja, como o tofu, o shoyu e o miso. O miso, que é uma pasta de soja fermentada com sal, por exemplo, provavelmente surgiu 100 anos antes de Cristo. Dessa história antiga, em uma região da China específica, a soja foi se espalhando e criando mais variedades genéticas ao redor do mundo. Por volta do primeiro século depois de Cristo, ela já tinha alcançado os demais territórios asiáticos, e assim ficou até as eras das grandes navegações da Europa. Até esse momento, as viagens das plantas ao redor do mundo, a disseminação de diversas frutas e vegetais dos diversos países ao redor do mundo ainda eram raras. Até mesmo os registros do Marco Polo, que foi um mercador e aventureiro venezianense muito importante para o conhecimento ocidental sobre a cultura chinesa, a gente ainda não tinha nenhum relato sobre a soja. É apenas lá por volta de 1500, com o estabelecimento de colônias europeias em regiões próximas da Indonésia, que a gente começa a achar registro de um feijão estranho, como era citado nesses relatos, que era utilizado para a produção de diversos alimentos em toda a Ásia. A partir daí, a soja passou a ser conhecida pela Europa e com bastante sucesso. Em 1750, o shoyu já era vendido para a culinária dentro da Inglaterra. E eu acho que naquela época não devia ter muitos restaurantes de culinária asiática em cada esquina, como a gente tem hoje, né? Mas foi só recentemente, por volta de 1950, que a soja começou a ser produzida fora do Oriente com finalidade econômica forte. E no início nem era para o consumo dos grãos, como a gente consome hoje, mas sim para uso de biomassa em plantações. Como essa era uma planta de climas frios, nunca foi cultivada com muito sucesso no Brasil e ficou restrita só ao sul, Rio Grande do Sul principalmente. Foi com o desenvolvimento de tecnologia agrícola a partir da década de 60, principalmente com base nas pesquisas da Embrapa, que a soja conseguiu ocupar hoje o bioma onde ela está mais presente, o cerrado. Com o desenvolvimento de novas variedades adaptadas a climas quentes e com modificações nos solos que são bastante ácidos do cerrado e, portanto, eles são de difícil cultivo, a produção de soja no Brasil começou a se expandir, e muito. Em paralelo, o interesse econômico do grão cresceu à medida que cresce a demanda por proteína animal no mundo. A soja é a matéria-prima da ração animal no mundo inteiro. É a partir dela que o gado consegue se alimentar e a gente consegue aumentar a produção de carne no mundo. E com a melhoria da qualidade de vida da população, aumenta a exigência por consumo de carne e, consequentemente, aumenta a exigência por plantação de soja. E, em paralelo, a gente também tem uma pressão por biocombustíveis cada vez maior e biocombustíveis que podem ser originados a partir da soja. E é nesse caminho que o Cerrado perdeu 134 hectares de sua vegetação nativa só no ano de 2020. Esse terreno equivale 5 vezes a área da Grande São Paulo. 5 vezes a área da Grande São Paulo em apenas um ano.
Quem já der uma passadinha por São Paulo tem uma dimensão do que isso significa. 30% dessa área foi desmatada só para plantar soja. A partir dos monitoramentos de satélite, a gente consegue perceber que quase 70% do território público que foi desmatado nesse ano está passando por processo de grilagem, que são processos que historicamente acontecem no Brasil de roubos de terras por fazendeiros no interior do país. Mas não é só o cerrado que sofre com a economia da soja no Brasil, não. O desmatamento na Amazônia, em geral mediado para o uso de madeira e instalação de pastos, segue o seu ciclo com a instalação de grandes fazendas de soja nas áreas desmatadas. Em 2006, um pacto ambiental conhecido como Moratória da Soja impediu que soja produzidas em áreas de desmatamento legal na Amazônia fossem comercializadas. Isso limitou, mas não eliminou o problema. Um artigo publicado na revista Science em 2020 mostrou que quase um quarto da soja exportada para a Europa tem rastros de desmatamento pelo caminho. E quase metade das propriedades produtoras de soja na Amazônia e no Cerrado não cumprem as regras de restauração e preservação exigidas pelo novo Código Florestal. Nesse ano, o Brasil tem conseguido bater novos recordes. Uhul! O mês de abril de 2021 registrou o maior desmatamento da Amazônia Legal desde 2016, registrando uma área de 58 campos de futebol sem floresta ou cerrado. É muito triste ter que dizer que a planta que fez história no Oriente, que gerou tanta cultura, sabores e nutrição para a sociedade humana, tenha se tornado a planta responsável pela destruição de habitats ricos e essenciais aqui no Ocidente. E assim, nossas matas e savanas vão se transformando em um mar, mas é um mar verde, de soja e monocultura. Do velho ao novo mundo e a cada dia com menos futuro.